Fala comigo, moçada, e aí, beleza? Tudo bem com todo mundo? Eu sou o Júnior Correia e estamos começando mais uma edição do nosso Fala Comigo. E hoje eu tenho a honra de receber meu amigo, meu irmão, camarada Bruno Felga. Vai falar um pouco da sua carreira, contar a sua história e falar, claro, do seu novo trabalho audiovisual. Tá no YouTube, tá bombando, daqui a pouquinho ele vai dar mais detalhes para você que tá ligado com a gente. Mas antes disso, deixa eu falar para você do Gigabyte Eletrônicos, simplesmente a melhor loja de celulares aqui de Ponte Nova e de toda a região. Você que tá a fim de dar um up aí nos seus aparelhos, telefones, você que quer trocar o seu aparelho, quer pegar um iPhone, lá no Gigabyte tem, tá? iPhones novos e seminovos. Seminovos assim, ó, com carinha de novo. Além de tudo isso, tem películas, capinhas, carregadores, todos os acessórios que o seu telefone precisa para ficar 100%, você encontra lá no Gigabyte. Dê uma passadinha lá, fica ali na Avenida Doutor Otávio Soares, 136 Palmeiras. O WhatsApp deles é o 319-9779-3333. Também estamos falando em nome de Laboratório Nossa Senhora da Piedade, o laboratório de confiança aqui de Ponte Nova e região. O Laboratório Nossa Senhora da Piedade fica ali na subidinha pro EPA, na subidinha do bairro de Fátima, e tem toda a segurança, tem toda a garantia de que de fato aquilo que você tem é o que está no papel. Então, quando for fazer os seus exames laboratoriais, não perca tempo, vá ao Laboratório Nossa Senhora da Piedade. Tem o estacionamento próprio, tá? O que facilita muito, você sabe que Palmeiras, você não acha vaga, né? E se você faz parte de uma dessas empresas que estão aparecendo aqui na tela, você tem um tratamento VIP lá no Laboratório Nossa Senhora da Piedade. Fica ali, Doutor José Mariano, 420, subida para o bairro de Fátima, pertinho do EPA. WhatsApp, 319-9504-5118. Agora sim, vamos conversar com ele. Bruno Felga, roda a vinheta aí, ó. Agora sim, recebendo o meu grande amigo aqui, Bruno Felga, vai falar pra gente do seu novo projeto audiovisual, tá bombando no YouTube. Inclusive eu assisti boa parte desse seu trabalho, muito bacana, uma canção... Canções do Clube e de outras esquinas. Homenagem à nossa música mineira, né? Bem-vindo aqui à nossa TV Correia, ao nosso Fala Comigo. Obrigado, Júnior Correia, obrigado a todos os telespectadores do Fala Comigo. Então, é uma oportunidade maravilhosa de falar sobre esse audiovisual, meu primeiro audiovisual, né? Em que eu quis homenagear o que para mim é o maior movimento da música brasileira, que é o Clube da Esquina, com integrantes como Milton Nascimento, Wagner Tiso, Beto Guedes, Lô Borges e tantos outros queridos amigos, Toninho Horta, Robertinho Silva. Mas eu também quis fazer uma homenagem àqueles caras das outras esquinas, né, também da música mineira, como o Tunai, mas a galera também que eu convivi do Rio, o Dalto, aí tem canção da Marina Lima, do Guilherme Arantes, que é um momento mais dançante do audiovisual. Enfim, é uma oportunidade maravilhosa de mostrar um pouquinho das minhas influências interpretadas por mim. Mas antes da gente já entrar fundo nesse audiovisual, quero saber um pouquinho da sua carreira, porque eu conheço o Bruno Felga como baterista, um dos melhores bateristas que eu tive o privilégio de ver, e do nada o Bruno aparece cantando e tocando violão. Uma surpresa muito grande, pelo menos para mim. Fala um pouco pra gente da sua musicalidade, quais são os instrumentos que você canta, e se já os instrumentos que você toca, e se você já cantava antes ou resolveu assim de pouco. Então, na realidade, eu sempre fui baterista desde os 14 anos, e trabalhei como baterista e produtor do Tunai durante 16 anos e só vinha me tornar cantor e violonista depois que o Tunai faleceu, em meio à pandemia. O Tunai faleceu um pouco antes da pandemia, e naquela coisa da pandemia eu não podia tocar bateria em casa porque eu não tinha espaço, eu tinha um home studio que dava só para eu poder tocar violão, ensaiar. Eu já tocava violão em casa, eu aprendi a tocar violão há muitos anos, eu ficava sempre com violão a tiracolo, mas eu não aprendi a tocar violão profissionalmente. Eu não aprendi a tocar violão assim para poder subir no palco e cantar. Eu aprendi a tocar para mim, dentro de casa, em reunião com amigos, com familiares, mas durante a pandemia eu tive essa oportunidade de reaprender a tocar o violão e fiz as lives, e nas lives que eu fazia eu contava histórias, especialmente histórias com os artistas com os quais eu convivi, lógico, todos eles que eu conheci através do Tunai, então o Tunai estava sempre envolvido nessas minhas histórias, né? Então, a vida inteira foi isso. Eu toquei bateria, percussão com o Tunai, depois eu comecei a tocar violão,
e cantar, que para mim é o maior desafio, porque antes de mais nada eu quero cantar bem. Né, eu acho que é a coisa mais difícil, porque se eu tivesse... eu tenho 26 anos de carreira, de trajetória na música, mas eu não canto há 26 anos. Eu estou cantando há 5 anos. Né? Então a gente consegue perceber essa melhora, essa evolução. Eu acho isso fantástico, assim, porque eu tenho muita disciplina, sabe, assim, no meu trabalho. Eu faço aquele dever de casa, ensaio, eu adoro ouvir as minhas gravações sistematicamente, assim, para poder ver onde eu posso melhorar, sabe? Então, eu estou muito feliz de estar agora sendo cantor, sendo violonista, que é uma coisa realmente bem recente na minha carreira. E você fazendo esse paralelo dessa vida que você tinha como baterista, como percussionista e agora como violonista e cantor, qual é a principal diferença? Não digo assim, obviamente, de fazer, mas de sentir. Cara, realmente, assim, a bateria é um instrumento muito gostoso de tocar, sabe? Eu adoro a bateria, mas eu acho, vou ser muito sincero, eu acho que tá chegando assim, cada vez mais a minha despedida desse instrumento, sabe? Primeiro porque eu tô adorando cantar. Eu estou adorando fazer o que eu estou fazendo, realmente é muito gostoso, sabe? Você comunicar com as pessoas, você fazer contato visual, você cantar e instigar e as pessoas virem junto com você, isso é muito bom. E como sideman, como baterista, é bom também, porque eu acho que a bateria ela é o escopo, ela é a espinha dorsal de uma banda. Uma bateria bem tocada, você pode ter certeza que a banda inteira vai tocar bem também, você tá entendendo? E modéstia às favas, eu sei do meu valor, eu sei que eu sou um bom músico, isso eu não preciso ficar aqui cheio de humildade para falar falsa modéstia. Que não, eu sei que eu sou um bom músico e sempre estive envolvido em bons trabalhos, entendeu? Não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser melhor para mim mesmo, né? Uma música para mim não é competição, não é campeonato de nada, quem toca mais rápido, quem toca melhor, quem faz mais virada, não tem nada disso, é cada um na sua, né? Mas eu tô sentindo que tocando violão e cantando, eu tô me realizando mais. É uma nova fase da minha vida, sabe? Eu não costumo dizer... Eu costumo dizer que eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer, né? Então, eu me arrependo de não ter cantado, né, há mais tempo, de não ter investido nisso, mas são as circunstâncias da vida, né? Eu conheci o Tunay, trabalhei com ele e eu me sentia realizado vendo o Tunay em cima do palco, é como se eu estivesse ali cantando, entendeu? É uma referência, talvez a das maiores da música popular brasileira. Exato. E maiores da música mineira também. Sim. Você está falando, eu estou lembrando aqui que eu tinha metas na vida, uma delas era tocar bateria, a outra era cantar. Resumindo, não fiz nenhuma das desafinado da hora que começa, a hora que termina a música. Mas que bacana, cara, quem te ouve cantar já dá aquela sensação pelo domínio de palco, por tudo, pela qualidade vocal, que você já está cantando há muito mais do que 5 anos, do que 6 anos. Então essa qualidade vocal talvez tenha sido pela escola que você teve ao lado dos principais nomes da música mineira. Fala pra gente um pouco dessa experiência e quais são as suas referências, principalmente da música mineira. Sim, então, você foi num ponto assim, certíssimo, porque é justamente o que eu estou querendo fazer na minha carreira agora, sabe? É aplicar aquele know-how que eu adquiri trabalhando com o Tunay, né? Então, assim, tem uma coisa que é muito interessante, nem Velaton tira aqueles cabelos brancos que a gente adquire, né? Ela mascara, mas assim, a sua experiência, bicho, a sua trajetória, os lugares onde eu fui, as pessoas com as quais eu convivi, isso daí, bicho, isso é indelével na minha vida, entendeu? Então, assim, como eu sempre cito, através do Tunay, eu tive a oportunidade de conhecer, conviver e fazer alguns trabalhos com alguns artistas da música popular brasileira, né? Dentre eles o Milton Nascimento, Wagner Tiso, Toninho Horta, Robertinho Silva, que é o pessoal do Clube da Esquina que eu tive mais proximidade, o Tavito, e aí tem Jane Duboc, Vanderly, Emerson Nogueira, Geraldinho Azevedo, é muita gente, cara. Até Belchior eu já cheguei a fazer show com ele. Então, assim, é muita gente que eu tive a oportunidade de conhecer, conviver e fazer alguns trabalhos, assim, sabe? O que me deixa muito feliz e com certeza me trouxe muita experiência. Sobre influências, é muito interessante que no início da minha carreira,
lá em São José do Goiabal, que quando eu iniciei eu morava em São José do Goiabal. Sou de Ponte Nova, morei em Valadares, fui pro Goiabal, voltei para Ponte Nova Andarilho. e agora estou em João Monlevade. Essa correria louca mesmo. Mas quando eu morava em São José do Goiabal, o ritmo musical, o estilo que tocava muito naquela época era o rock nacional, né? Tocava Legião, Engenheiros, Barão, Titãs, Charlie Brown, Raimundos. E eu ouvia também muito rock internacional, Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica. Era o que eu ouvia na época. Quando eu conheci o Tunai, um pouquinho mais em 2004, 2003, 2004, eu conheci um universo musical completamente diferente. Então, através dele, eu conheci Tom Jobim, Elis Regina, Milton Nascimento e o Clube da Esquina, Beatles, que era uma coisa que eu não ouvia muito, mas eu comecei a ouvir muito. Isso a gente ouvia assim na estrada, no carro ali, Gil, Chico, Caetano. Então, hoje eu te digo que as minhas influências, o meu jeito, a minha maneira de cantar e de tocar, que assim, eu considero até... Muita gente vira pra mim e fala assim, cara, eu acho que o seu timbre de voz lembra muito Nando Reis. Eu não me enxergo dessa forma, mas é interessante como as pessoas fazem a leitura da sua voz, né, do seu timbre, do seu estilo. Mas eu acho que eu sou hoje um artista híbrido, que flutua, que navega assim, entre a MPB e o rock. Sabe, você vai observar, todos os nossos ouvintes aqui, telespectadores, eles estão, vão acessar lá no youtube.com/Bruno Felga Oficial e vai ver o meu audiovisual, eles vão observar que eu já começo metendo o pé na porta. É um rock and roll, tem guitarra, tem uma bateria pesada. Eu tento colocar no palco ali uma dinâmica. Não é aquela coisa, quando fala em MPB, as pessoas normalmente, elas ligam aquela coisa do banquinho, do violão de nylon, o cara com a perninha cruzada, dedilhando, entendeu? Não tem nada a ver com isso. O meu lance é outro. O meu lance tem uma energia. O meu lance tem uma pegada assim, mais rock and roll, uma estética mais rock and roll. Eu sempre tive uma estética rock and roll, cabelo, barba. Eu já ia te falar, aparentemente você dá essa sensação do rock mesmo. É o meu estilo, mas não é uma coisa forçada, uma coisa extremamente natural. É espontânea, é o meu jeito de ser, entendeu? E eu acho que o mais legal assim do ser artista é essa espontaneidade, sabe? É você ser você mesmo, sabe? Você não precisar viver um personagem full time, você pode ser esse personagem no palco ou não, ou você pode simplesmente subir no palco e ser quem você é. E é o que eu faço, entendeu? Então eu subo no palco e simplesmente canto da maneira com que eu cantaria qualquer outra música, entendeu? Pegando esse gancho aí, eu particularmente ainda não consegui fazer esse comparativo, né, como você falou a questão do Nando Reis, eu acho você bastante natural. Sim. Né, um estilo próprio mesmo, e dando roupa nova, pegando o gatilho aqui, sim. roupa nova às músicas mais tradicionais. Voltando aqui um pouco à sua carreira, você também é muito conhecido pela banda All Star, né, que você é o produtor da banda, que você fica também na bateria, fica mais ali a fundo. Você pretende também assumir o vocal dessa banda ou é um outro estilo? Não. Você pretende manter lá o Johnny e o Fabiano? Então, a banda All Star é uma outra proposta, né? A banda All Star, eu pretendo ficar na bateria mais algum tempo, igual eu te falei, não sei ainda quanto tempo, mas eu acredito que daqui a algum tempo eu vá colocar um outro baterista no meu lugar, eu vou ficar só na parte de produção, sabe? Mas as vozes da banda All Star são o Johnny e o Fabiano, e a formação da banda é uma formação única, né? Não são aquelas bandas que você contrata a banda e chega lá, tem um punhado de música que eles juntam lá, não. A banda All Star tem essa formação. Se um dos integrantes não pode ir, a gente nem fecha o show. Eventualmente eu faço alguns shows cantando. As pessoas vão dizer assim, mas eu já te vi cantando a banda All Star. Eu já fiz, eu acho que 3 ou 4 shows cantando em situações que o Johnny ou o Fabiano não puderam ir, entendeu? Aí eu ponho um baterista, um sub no meu lugar e eu canto, entendeu? Mas não é uma coisa que vai ficar instituída, assim, oficializar, não. É uma coisa só realmente, eu faço como sub mesmo, entendeu? Porque é mais trabalhoso. Como eu já estou na banda, eu já sei como é que é o repertório, eu já sei como é que são os arranjos. Fácil, né? É muito mais prático eu colocar um baterista e eu cantar, eu fazer essa condução junto com o Fabiano ou com o Johnny, do que eu chamar um cantor para poder entender como é a banda, e ele vai querer cantar às vezes a música de acordo com a versão original, e na verdade a gente canta com arranjo diferente, a gente faz muito medley, as músicas elas têm formatos diferentes, tem música, por exemplo, original, que às vezes canta o A, canta o B e vai pro refrão, às vezes a gente canta só o A e vai pro refrão e volta no B,
Entendeu? Então, essas coisas todas é um trabalho que demanda muito trabalho, entendeu? Então é mais fácil eu mandar a gravação pro baterista, ensaia, ouve, ensaia, a gente marca um ensaio geral, faz lá 2 ensaios, o baterista toca e vamos pra estrada. Então, a banda All Star é uma banda que me orgulha muito, assim, uma banda de evento, que é até uma coisa interessante. Eu vou contar em primeira mão isso aqui pra você. Novidade, hein? Em primeira mão, tá? A banda All Star foi uma banda montada em 2013, de acordo com uma demanda que foi a seguinte: eu sempre trabalhei com o Tunai a vida inteira e tal, e o Tunai, a gente tinha uma agenda de shows muito intensa, sabe? Muito, muito intensa mesmo. E quando a Regina, minha querida amiga Regina, ela se aposentou, numa conversa informal que nós tivemos, ela comentou que ela queria viajar mais, ela queria passear mais, curtir mais a vida, que eles ficavam só trabalhando, ela trabalhando, eles morando no Rio de Janeiro, aquela loucura, ela trabalhando muito, o Tunai também sempre na estrada, viajando, fazendo show. Ela falou que queria curtir mais a vida, como um casal, como marido e mulher. Então eu aprovei aquilo demais, eu falei, olha, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar otimizar a agenda do Tunai, a gente fazer menos shows e tentar ganhar em cachês melhores, maiores, fazer shows assim que valham mais a pena, ao invés de ficar fazendo muitos shows que são muito desgastantes, que a gente ficava às vezes muito tempo fora de casa. Só que, em contrapartida, eu pensei assim, aí me veio à tona, me veio aquela ideia de que, poxa, o Tunai ele pode de repente querer aposentar, e eu já tenho que ter um plano B, uma coisa acontecendo. E a gente morando em Ponte Nova, eu, meu irmão, o Johnny e tal, a gente sempre teve demandas, as pessoas iam casar e falavam assim, eu quero que você toque no meu casamento. Só que a gente só tocava rock, pop rock. A gente não tinha um repertório eclético. E aí, às vezes, a gente fazia aquele evento, mas a gente sentia que o pessoal queria que tocasse outros estilos musicais, entendeu? Então a gente montou a banda All Star paralelamente ao meu trabalho com o Tunai. Logicamente o Tunai ficou meio enciumado, mas tudo bem, ele sempre respeitou muito isso e tal, e a gente conseguiu conciliar bem. Mas aí, em contrapartida, e aí paralelamente nós montamos a banda All Star e começamos a fazer shows. Eu, Rodrigo, meu irmão, o Johnny e o Vitor Fernandes, Vitinho, no contrabaixo. Então a banda foi começando a ficar conhecida na cidade, aí a gente foi aumentando, até que chegou um momento que a gente tinha 14 integrantes. Éramos 14 integrantes. Era uma estrutura diferente, uma estrutura legal, fazíamos muitos shows em toda a região, Belo Horizonte, Espírito Santo. Só que o mercado, depois da pandemia, ele mudou um pouco. Sim, completamente, né? Completamente. Principalmente porque muitos músicos que às vezes faziam show em bar, não tinham nenhum projeto assim de evento, eles migraram para o evento, porque o evento paga mais. Sim. Porém, o que acontece? O mercado do evento, o evento paga mais e paga bem, só que muitos músicos chegaram lá se balizando por baixo. Então, se a gente cobrava, sei lá, X, eles estavam cobrando Y. Então, assim, a gente não conseguia mais disputar com preço baixo. A gente tentou se balizar com quem tinha um trabalho melhor, um cachê maior, né? Quem estava no topo. E com isso, a nossa agenda de shows ela deu uma reduzida. E nós tivemos que fazer mudanças, tivemos que, infelizmente, mudar a formação da banda. Então, hoje a banda tem um formato menor. Nós viajamos, somos 6 integrantes, mais a equipe técnica, técnico de som, iluminador, road, enfim, videomaker. Então, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. Mas é uma banda que está em atividade, a gente faz uma média de 3, 4 shows por mês, o que é uma agenda relativamente boa para a banda. Antes a gente fazia mais, a gente fazia 10, 12 shows, a banda All Star, antes da pandemia, né? Então, assim, está sendo legal, a gente está retomando, e Ponte Nova, Viçosa, Ouro Preto, Belo Horizonte, agora que eu estou em João Monlevade, estou levando a banda para lá também, para Monlevade, Itabira, Rio Piracicaba. Então, assim, muita coisa boa tem acontecido para a banda All Star, e é um projeto que vai durar muitos anos aí, pode ter certeza. Eu lembro, você citou aí seu irmão, o Rodrigo Felga, não tive tanto contato com ele, mas lembro dessa formação original da banda, né? Com o Rodrigo, depois com a chegada do Fabiano, que também é uma das grandes vozes do samba pontinovense. Sim. Eu acho que caiu como uma luva ali, mudando o estilo do Johnny, já tem uma pegada mais internacional, um rock internacional, um rock nacional, e com o Fabiano, aquele estilo mais popular. Acho que a banda All Star talvez sirva como referência de banda baile quando a gente fala aqui em nossa região. E você montou esse projeto agora lá em João Monlevade, que é a sua nova terra do meu amigo Weber Ferreira, do Bel Silva, inclusive
assisti também a sua entrevista com eles no Descolados. Isso, o Edio também. Do Weber lá. A gente fica trocando figurinhas aqui e falou, ó, vou levar seu menino aí de Ponte Nova. Eu falei, quem que é? Bruno Felga. Eu falei, rapaz, o homem é bruto, aproveita dele aí. E você montou esse projeto voltado ao Clube da Esquina, que foi bacana demais, assim, questão de qualidade musical, qualidade de vídeo, qualidade de áudio. É show de banda top. Isso, é. Fala pra gente um pouco desse projeto e a importância, tendo em vista que esse projeto foi custeado pelos incentivos aí aos novos artistas. Muita gente critica sim. essas leis de incentivo, talvez porque não conseguiram, pela ignorância e acha mesmo, que ninguém tem que conseguir. Infelizmente tem aquela parcela que usa isso aí, né, de forma errada, que não precisa e acaba aproveitando, mas se você comparar talvez o percentual, é muito inferior. Né? Na realidade, assim, é até bom você ter falado sobre isso, costuma ser um assunto assim, polêmico, complexo, mas eu vou falar resumidamente. Quem fala normalmente sobre esses assuntos são pessoas que têm envolvimento político, ideológico e que, na realidade, não têm conhecimento nenhum da lei. Está tudo politizado, Bruno? Tudo, absolutamente. Que você faz, infelizmente. Qualquer coisa, tem uma lei para isso absolutamente. Aqui, você já coloca a política no meio. Eu penso o seguinte, a lei de incentivo à cultura, ela é uma lei que ela é extremamente supervisionada, sabe? A prestação de contas ela é muito minuciosa, é muito sério você trabalhar com lei de incentivo. Esses desvios, essas coisas que as pessoas normalmente falam, elas replicam fake news, né, cara? Infelizmente a gente está vivendo momentos muito difíceis de fake news e até preocupante agora com a inteligência artificial, mas que é uma coisa que veio para o bem, mas que pode prejudicar. Mas só para a gente encerrar então sobre a lei de incentivo, a lei de incentivo, ela ajuda demais da conta. Eu fui contemplado já algumas vezes por leis de incentivo, tá? E esse projeto eu já tinha inscrito na Lei Aldir Blanc aqui em Ponte Nova, infelizmente não fui contemplado, tá tudo bem. Aí eu inscrevi, como eu estou morando em Monlevade, eu inscrevi um projeto no edital da Aldir Blanc lá, fui contemplado com a realização do show, a gravação do meu audiovisual, meu primeiro audiovisual, através da Fundação Casa de Cultura de João Monlevade. Fiz a captação, fiz o show no Real Esporte Clube, que é para Monlevade o mesmo que o Palmeirense aqui em Ponte Nova, é um clube tradicional dentro da cidade, com uma infraestrutura muito boa, um clube bem misto, assim, tem desde gente da High Society até gente mais simples e tal. É um clube realmente muito legal, não é um clube elitizado, também não é um clube muito popular. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tinha que pegar um lugar realmente que tivesse uma estrutura, mas que fosse acessível a todo mundo. Sim. Né? Então, a gente fez o show sem cobrança de ingresso, porque por se tratar de um evento financiado pela lei de incentivo, não poderia haver cobrança de ingresso. Botando lá 150, 160 pessoas, eu não me lembro exatamente o número. Fiz a gravação com uma equipe maravilhosa de profissionais de João Monlevade, músicos de Monlevade super experientes também, músicos inclusive que me influenciaram no início dos anos 2000. Tinha uma banda que fez muito sucesso na época, chamava Calque, não sei se você se recorda, é uma banda que tocou muito aqui na nossa região, tal, nas rádios, tocava muito. Então assim, eu estou muito feliz, cara, de estar lá em Monlevade, fui recebido muito bem, tenho reconhecimento do meu trabalho. E esse audiovisual é o meu primeiro audiovisual, em que eu homenageei o Clube da Esquina, alguns artistas também com os quais eu convivi, que eu tenho o maior carinho, Dalto, Tunai, meu parceiro, amigo, irmão, né, a quem eu devo assim, muito, enfim, gratidão eterna por ele. E, cara, eu estou muito feliz com esse projeto, com a realização desse projeto, financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, o que permitiu que eu tivesse essa qualidade de áudio, vídeo, né, e um alcance maior. Porque se você faz, às vezes, sem recurso, isso pode às vezes você não tem uma qualidade legal e ela não se torna, às vezes, um atrativo para as pessoas, né? E eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer esse trabalho e de colocar ali também, imprimir toda a minha personalidade, a minha identidade, o know-how que eu adquiri de profissionalismo e tal. Eu acho que ficou bem legal, o trabalho ficou bem bacana. E a banda que você escolheu para fazer esse projeto com você é qualquer coisa também, né? Os músicos são de lá, onde você conheceu esses músicos, ou já levou daqui para lá também? Por que não levou o pessoal do All Star? Facilidade? Fala pra gente isso aí. Não, então, na realidade, é porque eu queria justamente você citou o termo, roupa nova, eu queria uma roupagem nova no meu som,
sabe? Quando eu fui para Monlevade, eu pensei assim, cara, eu quero, para facilitar a questão de logística, de ensaios, né? Eu quero manter músicos daqui. Então, assim, a banda All Star é uma coisa, são músicos fantásticos, maravilhosos. Inclusive, tem gente que me pergunta, por que vocês chamam All Star, mas vocês fazem um show calçados com tênis Nike? Aí eu explico, é porque na realidade o All Star não tem nada a ver com tênis, nem com a música do Nando Reis. E já ia te perguntar se tinha a ver com o Nando Reis. Já me perguntaram também, não. Na realidade, aí ó, mais uma revelação aqui. Canal Correia. Aí a parada é a seguinte, não, fala comigo. Fala comigo, TV Correia, fala comigo. Na verdade é o seguinte, All Star é porque na época que a gente montou a banda, eu juntei os melhores músicos da região. All Star Band, a ideia era essa, todas as estrelas da região. Entendeu? Que foi uma referência que eu fiz ao Ringo Starr, que era o baterista dos Beatles, que ele, depois que os Beatles acabaram, ele montou um show que chamava Ringo Starr and the All Star Band. Entendeu? Que ele fazia isso, ele chama o Steve Lukather, que é do Toto, ele chama vários músicos, porque ele não tem uma banda fixa, então ele vai sair em turnê, ele chama esses caras para participarem do show com ele. Então a ideia da banda All Star é essa, entendeu? Então assim, mas aí a banda F, é Bruno Felga e banda F, é porque quando tinha o Tonight tinha a banda T, o José Ramalho tem a banda Z. Então eu falei, banda F. Quem até inventou, quem sugeriu foi o Jefferson, baixista da banda All Star, que sugeriu esse nome. Bruno, por que você não monta Bruno Felga e a banda F? Mas essa banda já tocava junto ou você que reuniu a turma ali? O baixista, o Betinho Canazarte e o Fábio Sartori, o batera, eles eram dessa banda Calque, que eu te falei. Essa banda, quase que eles fizeram sucesso, assim, estouraram. Na época eles iam assinar um contrato com a Sony, eles tiveram um disco produzido pelo Henrique Portugal, tecladista do Skank, o Sideral deu música pra eles, e tocava muito nas rádios, eles viajavam, iam para programas de TV, eles fizeram muita coisa, e eles não aconteceram, porque parece que o pai de um dos integrantes não queria que o filho seguisse em frente naquilo ali, queria que ele trabalhasse, achava que música não ia dar em nada. Sim. Enfim, lamentavelmente é um conceito atrasado, mas atrapalhou a sequência da banda. E os caras ficaram assim muito tempo parados, eles ficaram muito tempo assim sem tocar profissionalmente, faziam gigs assim para curtir, tanto que eles têm outras atividades e tal. E aí eu chamei o Betinho, o Fábio, e eles me sugeriram o Vitor Rocha, que era o guitarrista, que inclusive não está mais nessa gig. Ele gravou, o último show dele com a gente foi do DVD, depois do DVD ele fez mais um show com a gente, mas aí quem está tocando guitarra agora é o Mário Barbosa, que é o guitarrista da All Star. Ele está fazendo os shows com a banda F. Mário é daqui de Ponte Nova, Mário é daqui de Ponte Nova, excelente guitarrista, amigo meu, professor da escola de música... Percepção musical? Não, eu esqueci o nome da escola dele, não, é a outra. É Sonora, é mais uma escola aqui que eu não conhecia. É ali em frente ao Ponte Táxi Palmeiras. E aí, cara, e o Thales Martino, que é o tecladista da All Star também. Então tem 2 integrantes da All Star atualmente nessa banda e 2 de Monlevade, né? Hoje eu sou de Ponte Nova, mas eu sou um cidadão monlevadense, então ficou 3-2 para Monlevade. Empatou. Você empatou. Deixa 2-2, você fica neutro. 2-2, eu fico neutro, é melhor, é verdade. Verdade. Mas essa banda F aí, com esse projeto, vocês estão em turnê ou foi só para essa gravação? Não, a gente está fazendo shows direto, e inclusive esse fim de semana nós vamos fazer o show em Itabira. Fizemos há uns 15 dias ou mais, acho que uns 15 dias, no Festival de Inverno de São Gonçalo. Abrimos o show para o Roupa Nova, inclusive, foi um show muito bacana, milhares de pessoas assistindo. Fiz esse show do DVD Canções do Clube de Outras Esquinas. E a gente está em turnê, estamos fazendo. A gente tem 2 shows na realidade, que é esse show Canções do Clube de Outras Esquinas e um outro show que é tipo assim, um repertório retrô, que a gente faz 80, 90, 2000, sabe? Aí eu canto grandes sucessos, Lulu Santos, Lobão, Legião, Engenheiros, Paralamas, essas coisas todas que a galera gosta de dançar, de curtir, de cantar. E hoje quem quiser contratar o Bruno Felga, rede social, tem telefone de contato? É a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho um site oficial que é brunofelga.com.br. Aí lá tem release, biografia, tem fotos de divulgação, tem minha agenda de shows. Inclusive se o cara quiser, eu vou tentar chamar o Bruno para vir aqui dia tal, entra lá na agenda, você vai ver se a data está livre, se não está. E tem o contato também lá embaixo, tem o meu WhatsApp, tem uma caixinha para você também mandar sua mensagem. Tem as minhas redes sociais também. Todas as minhas redes sociais são Bruno Felga Oficial.
com F de fofo. Bruno Felga Oficial. Porque tem gente que acha que é Selga, às vezes confunde. É Bruno Felga Oficial. Então, Instagram, Facebook, YouTube, Bruno Felga Oficial. E o site que é brunofelga.com.br. E você tem 3 shows, voz e violão, ou banda F ou All Star? Como que funciona aí? Então, eu detesto a solidão, eu detesto ficar sozinho e eu tenho preferido fazer show com banda, mas eu eventualmente faço shows solo também, principalmente em eventos. Tenho feito cada vez menos shows em bar, é uma coisa que assim, eu não me adaptei muito bem. Eu sempre fui músico de show, de evento, de palco. E às vezes o bar, ele te deixa muito sozinho, você fica no cantinho, você chega... Você chega, o dono do bar, a gente chega e fala assim, onde que vai ser o show? Ah, aquele cantinho ali, ele aponta assim, ali. Aí você monta do lado do banheiro, aí o cara passa na sua frente, aí do lado da cozinha. Então, assim, a última coisa que é importante na noite é a música. E eu detesto isso. Eu sou músico, eu sou movido não é só a dinheiro, eu sou movido a aplauso, a respeito, a atenção. E tem que dar prazer, né? Tem que dar prazer, legal. Exatamente. Então, eu tenho feito shows em bares quando tem valorização. Assim, se você chega no bar e o bar tem palco, ele já valoriza o artista. Já muda completamente. Já muda completamente. Tem um palco, já muda a história. Porque significa que o cara vai colocar o músico ali. Isso não é egocentrismo, não é vaidade. Isso é uma situação assim que precisa ser dessa forma. A cerveja para gelar não precisa ter um congelador? Sim. Pronto, o músico precisa de um palco para poder tocar, de um som bom e tal. Então, se você chega e não tem uma infraestrutura legal, aquilo ali, bicho, me brocha na hora. Eu estava conversando com alguns cantores que já vieram aqui, inclusive, a gente falava sobre isso. E cada vez mais eles vão ganhando nomes, cada vez menos tem esse interesse em tocar em barzinho justamente por conta disso. Porque muitas das vezes as pessoas que estão ali não estão interessadas em música. Quer tomar a cerveja dela, quer bater o papo ali, então a música acaba ficando mesmo, de certa forma, desvalorizada. Tá tudo bem, não tem problema. Quando a gente está no bar, igual eu te falei, mesmo que o bar tenha um palco e eu vá com a proposta de fazer um show, é óbvio, eu entendo que o bar, eu serei mais um atrativo de tantos outros. Pessoas vão para conversar, para bater papo, para namorar, para confraternizar, para dançar, para beber, para comer. São muitas coisas. Eu não quero que eles parem para assistir ao show, sabe? Mas, como eu te disse, mas também você estar ali e o cara às vezes senta de costas pra você, ele não aplaudir em momento algum, às vezes ele nem vê que você tá ali. Eu não quero isso pra mim, você tá entendendo? Eu não quero, eu não quero, não preciso disso. Isso é um mantra que eu coloquei na minha vida, eu não preciso disso. Você tá certinho. Bruno, parabéns, cara, por esse projeto seu. Repetindo o nome... Canções do Clube e de Outras Esquinas. Por que desse nome? Explica pra gente. Então, é porque quando o Tunai, a gente ia viajar pro Brasil inteiro para fazer show, as pessoas chegavam pra ele e falavam assim, Tunai, você era do Clube da Esquina, né? Ele virava e falava assim, não, eu era da outra esquina. Porque ele não foi contemporâneo, direto dos caras, ele foi parceiro de todos eles, do Milton, o Lô gravou, o Beto gravou músicas dele, o Lô não gravou não. O Márcio Borges tem música com ele, Murilo Antunes, o Fernando Brant. Então, assim, todos eles adoravam o Tunai e certamente se o Tunai tivesse sido da época contemporânea, o Tunai faria parte desse movimento. Só que o Tunai, assim como o João Bosco, o irmão dele, eles foram para o Rio de Janeiro porque Elis gravou as músicas deles. Entendeu? Quando Elis gravar uma música sua na época era assim, era você ganhar a loteria. Né? Era o auge para qualquer artista, entendeu? Então, assim, quando ela gravou a música dele, As Aparências Enganam, isso foi para ele, assim, foi o suficiente para poder fazer ele mudar para o Rio de Janeiro. Pra você ter ideia, para ele se instalar lá, para ele poder... E aí ele teve 200 e tantas músicas gravadas por 9 entre 10 estrelas da MPB. Então, assim, aquilo ali para ele foi muito bom. Então ele não ficou em Minas. Entendeu? Então, e depois, lógico, Bituca foi pro Rio, mora no Rio ainda, sabe? A galera toda foi embora, eles não ficaram... Bituca é o Milton Nascimento, né? Bituca é Milton Nascimento. Então, assim, a galera foi pro Rio porque tinha essa coisa do grandes mercado musical ser o eixo Rio-São Paulo, né? Onde estavam as emissoras de TV, as emissoras de rádio. Você vê os radialistas de Ponte Nova que foram pro Rio, todos se deram super bem e fizeram muito sucesso lá. Fernando Mansur, Luiz Carlos Silva, o Cirilo Reis e tantos outros, né? Sim, sim. Eles são respeitadíssimos lá no Rio de Janeiro. Nosso queridíssimo Zé Cunha, saudosíssimo. Então, assim, você vê que isso era necessário naquela época, né? Então, a galera que ficou em Minas, eles, talvez, eu posso estar falando uma baita de uma bobagem, talvez eles não tenham tanto destaque a nível nacional
pelo fato de terem ficado em Minas. Hoje nós temos essa universalização, esse acesso, essa globalização por causa da internet. Mas faz total sentido. Você pega aí o Patufu, com uma banda muito boa, sim, daqui de Minas, e você, né, quase não ouviu falar dela nacionalmente, em televisões. Uhum. Enfim, eu acho que realmente Rio-São Paulo é o eixo. Quem quer fazer sucesso, eu acho que obrigatoriamente tem que estar por ali. Eu também acho isso. Embora a gente tenha dois exemplos de bem-sucedidos, que é Skank e Jota Quest, que são, para mim, as maiores bandas. Aqui, mas sempre estão lá. Exato. Exatamente. Mas eu digo justamente isso, assim, de não ficar muito só regionalistas, né? Trabalhando só naquela região, igual o pessoal do Nordeste, que tiveram que vir também, o Alceu, Geraldinho, Zé Ramalho, o próprio Djavan, né? Então você vê que os caras, foi a loteria deles na época, eles tiveram que ir para o Rio para as coisas realmente acontecerem, né? Bruno, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, ficou bacana demais. Vou terminar de assistir, não tive a oportunidade de assistir o show completo, porque eu estava aqui em um momento de descanso, eu sempre me dou umas horinhas de descanso. Ótimo. Então estava assistindo, mas eu voltei ao trabalho e não tive tempo novamente de acabar, mas assisti muito mais que a metade e fiquei encantado, de Maravilha, fato, obrigado. Com a banda, com a sua desenvoltura no palco. Tanto é que eu falei que dá a sensação que você já faz isso há muitos anos, muito mais do que os 5 anos que você começou de fato a cantar. O violão do Tunai, que você tocou com ele também lá e contou a história com o Weber lá, com o pessoal, realmente uma história muito bacana. Essa ligação que você teve com o Tunai, talvez seja um dos maiores pontinovenses que tivemos, né? Em nível de música, em nível de qualidade. E parabéns, cara. Sucesso na sua vida, sucesso na sua carreira. Sempre que tiver aqui em Ponte Nova, tiver novidade, o espaço está aberto para você. Obrigadíssimo, Júnior. Obrigadíssimo, moçada. Foi um prazer ter participado aqui desse programa com você. E é isso. Quem ainda não assistiu, vai lá no youtube.com/Bruno Felga Oficial, Canções do Clube de Outras Esquinas. São 17 canções, repleto de sucesso, Amor de Índio, Quem Sabe o que Quer Dizer Amor, Feira Moderna, Para Lennon e McCartney, Paisagem da Janela, Maria Maria, tem um monte de sucesso lá. Você citou aí só música top. Só musicão. Qual foi a dificuldade para você selecionar? Cara, só esse tantinho de música. Se você souber o tanto que eu sou sistemático, metódico, perfeccionista, nem eu sei como que eu cheguei nessas músicas. Porque eu fiz um apanhado assim, de várias músicas, eu mudava toda hora, eu falava, não, essa daqui não pode ficar de fora de jeito nenhum, aí de repente não vai entrar. E no final, eu tinha selecionado 24 músicas e eu cortei algumas e deixei 17. Eu deixei 17 porque são as músicas que eu acreditei assim que... Primeiro, tem uma coisa que é a seguinte, eu sou um pouco ligado a números também. Eu não gosto de números ímpares, eu gosto de números pares. O número 6 é meu número da sorte. Eu nunca ganhei nada com ele, mas é meu número da sorte. Eu deixaria 20. Só que aí o que acontece? Aí 24, aí depois eu baixei para 20. No final, que eu pensei assim, eu não vou conseguir gravar 20, porque, enfim, aconteceram algumas coisas lá que não dava para ser 20. De repente, eu cheguei em 17, eu falei, Nobis, 17 é um número muito ruim, eu vou colocar mais uma, eu vou tirar uma. Só que aí eu lembrei que 17 era o número preferido do Tunai. O Tunai gostava do 17, era um número dele, era um número que ele escolhia para os últimos discos dele, os shows que a gente fazia, eram 17 músicas, então eu falei, não... Eu acho que nada é por acaso. Né? Então ficou 17, vai ser 17. Assim vai ser. Então tá joia. Moçada, Bruno Felga no YouTube. Você acompanha lá esse show bacana demais da conta. E você que está assistindo a gente aí, dá aquela forcinha, dá um clique no joinha aí. Eu sempre esqueço de falar isso, eu sou novo aqui nessa rede social. Então, curta, comente, compartilhe. A galera do Bruno Felga também aí, chega junto aí. Isso mesmo. Valeu, moçada.